Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre seja louvado por todo o bem, por toda a graça, por toda a luz que Ele nos concede. Nós estamos meditando a Ave Maria, procurando com a graça de Deus, e é claro que isso se amplia a cada dia, mas quanto o Espírito Santo nos concede, assim nós terminamos a Ave Maria na súplica final, Santa Maria, Mãe de Deus. Já vimos esse Mãe de Deus, a glória de termos no nosso meio, entre os humanos, uma mulher que se fez o templo de Deus de maneira especial. Todos nós somos o templo de Deus, mas essa, mais do que todas as outras, fez-se esse templo maior da graça, do poder de Deus, a ponto de gerar o próprio Filho de Deus. E acima de todas as concepções que a humanidade possa ter visto de uma criança, essa sem dúvida foi a maior delas, concebida sem o concurso humano, apenas com a força do Espírito Santo. É assim que nós amamos Nossa Senhora, é assim que nós a temos por nossa mãe, assim como gerou pelo Espírito Santo, Jesus assim também gere em nós, pelo poder do Espírito Santo, Jesus em nós, que o Jesus gerado em nós também é a força do Espírito Santo, e Nossa Senhora como mãe, como mestra de todas as gerações da humanidade, porque foi a concepção suprema do próprio Deus no seu ventre, donde me é dada a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. Então, neste final que meditamos da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, agora rogai por nós os pecadores. Agora nós vemos lá, por exemplo, em São Lucas, quando Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, um que dizia, veja como é importante que nós relembremos essas passagens para ficar vivo, presente na nossa memória, que a confissão do pecado é importantíssima, reconhecer o pecado é importante. Eu não posso falsificar a minha imagem na presença de ninguém, muito menos de Deus. A passagem, vejam lá, do fariseu e publicano, narrado em São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, o fariseu de pé rezava assim: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, desonestos, nem como o publicano que está ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus está dizendo: digo-vos, esse voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vejam a importância de nós rezarmos a Ave Maria e, depois de suplicar Santa Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Olha que bonito, você vai discorrendo o bonito do feio. O bonito do feio porque é bonito você se confessar, e o feio, claro, porque é o pecado, mas é a parte mais bonita do feio, é a confissão. E quem ousará, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Então, olhando para o nosso interior, reconhecendo a nossa miséria e olhando para aquela que bendita és tu entre as mulheres, porque hão de se cumprir o que da parte do Senhor que te foi dita, bem-aventurada és tu que acreditou. E depois, para nós, vejam, a mãe de Deus, que foi concebida pelo poder do Espírito Santo, dizendo aqui, olhou para a sua pobre serva, olhou para a insignificância, para a pobreza, para a humilhação da sua serva, que todo o tempo se humilhava na presença de Deus. É esse um dos grandes sinais de Nossa Senhora, se humilhar todo o tempo na presença de Deus. Vejam, Nossa Senhora confessando todo o tempo, sou pobre, eu sou indigna, não mereço. Ou eu não mereço nem me casar, porque eu não sou digna de ser a mãe do rei de Israel, do Messias esperado, do Messias prometido. Então, eu não sou digna, todo o tempo clamando na presença de Deus, eu não mereço essa graça, eu sou pequena, eu sou a pobre, a mais pobre dentre as mulheres de Israel, de Judá. Senhor, olha para a pobreza da tua serva, para a pequenez. Nossa Senhora, você imagina ela que diz sua pobre serva? Não é uma fantasia, não é uma confissão apenas teórica, mas olhava para si vendo a sua pequenez, olhando para todo o povo de Israel, vendo, por exemplo, todo o desatino que esse povo fazia, que não era digna de ser considerada virgem, filha do povo de Deus, porque sabia que o povo necessitava, sabia da história do povo de Israel, sabia que o povo necessitava de algo muito mais do que um Davi, um Saul, um Davi, um Salomão. Sabia que o povo precisava de alguém que lhe resgatasse dos pecados, e não que fosse um rei glorioso e desse poder ao povo, porque todo o tempo em que o reino de Israel foi próspero, poucas vezes ele foi fiel. Parece uma aberração, não é assim? Todas as vezes que o povo era glorificado por um grande rei, o povo estar sendo liberto, progredia materialmente, progredia o seu reinado. Vejam o reinado de Davi, vejam os últimos dias da vida de Salomão, tanta glória foi terminar num tapete, se tornando idólatra, seguindo as mulheres pagãs e adorando deuses estranhos com elas e por causa delas. Queria agradar a todos, caiu na apostasia, na idolatria. Então, no final da Ave Maria, por isso que é tão bonito, olha só, quem você conhece? Procure alguém que você conheça. Nós rezamos a Ave Maria, buscando beber cada palavra disso. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, os pecadores. Você vai dizendo isso, não repetindo sem pensar, o que para nós de nada adiantaria, mas olhando para a humilhação que Nossa Senhora fez na presença de Deus, olhando essa parábola de São Lucas, que o publicano foi justificado porque reconhecia sua pequenez, e Deus está lá, poderoso para perdoar tudo, todas as coisas, se assim nós o confessarmos, se assim nós nos humilharmos da presença dele e dizendo: Senhor, nós somos pecadores, perdoa-nos.
a esta mãe, a mais humilde de todas as mães, a mais humilde de todas as filhas do Senhor, nós clamamos com ela, por ela, com ela também. Senhora, Mãe Santíssima, ensina-nos a confessar a nossa pobreza, no nosso caso, não só a nossa pobreza, mas o nosso pecado, a nossa indigência em servir a Deus, a nossa pobreza em servir a Deus, e mais além disso, o nosso pecado, toda a malícia, toda a inveja que há dentro de nós. Então aí você vai vendo a beleza daquilo que é feio. Se o pecado é feio, confessá-lo nos leva à justificação. A quem confessar os seus pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Assim ele diz aos apóstolos, aos que eram fiéis a ele. Os que foram embora não ouviram isso. Aqueles que foram embora naquela hora, vamos dizer, determinante para os apóstolos, a carne que eu vou dar é a minha carne para a vida do mundo. Aquela hora era especial para os apóstolos, assim como foi as outras horas, como foi a hora lá no final do Evangelho de São João. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus lhe lembrara com aquelas 3 afirmações, as 3 negações que ele fizera do Mestre. Agora reconheceu, eu não sou melhor do que os outros. Você é melhor que esse? Não, eu não sou melhor do que ninguém. Tu sabes apenas que eu te amo. Tu é melhor do que ele, tu me amas mais do que estes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Não exija de mim, nas entrelinhas, eu confessar que eu sou melhor do que os outros, porque eu não o sou. Eu apenas digo que te amo. Você me ama mais do que esse? Não, Senhor, eu apenas te amo. Então, olha a beleza da Ave Maria, quando você para e começa a confessar mais do que todos os outros, mais do que todos aqueles que você conhece, mais do que todos os que se dizem pregadores da palavra, grandes anunciadores do reino de Deus, que na sua soberba atribuem a si maior conhecimento do que toda uma igreja de 2000 anos. Eu nasci ontem, 50, 60, 80 anos, mas eu sei mais do que 2000 anos. Olha que beleza, olhem para mim como eu sou glorioso. É isso que transparece atrás das palavras daqueles que acusam a igreja, que se revoltam contra a igreja de Deus, contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei mais, eu sou mais perfeito, eu descobri mais a verdade do que todos os outros. A palavra que Pedro não ousou pronunciar, eles pronunciam. Eu te amo mais do que os outros, eu te amo mais do que esses. É o que está por trás dessas palavras. Você percebe isso? Eu amo mais do que todos os outros, eu sou mais importante, por isso que eu fiz uma igreja só para mim, por isso que eu não me ligo a ninguém, por isso que eu não me uno a ninguém. Mesmo Jesus dizendo, aquele que se unir sobre a terra com outra pessoa para pedir o Espírito Santo, ele lhe será dado. Mas não, eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso me unir mais a ninguém. Eu descobri coisas que ninguém descobriu desde o começo do mundo, porque eu preciso ter uma igreja que seja só minha, que eu seja o principal pregador dessa igreja. Olha a soberba, olha até onde vai a soberba do coração humano.
eu descobri o que milhares, milhões de pessoas e até bilhões de pessoas não descobriram desde o início da pregação do Evangelho. Rogai por nós, os pecadores. Nisso também confessamos rezando a Ave Maria. Rogai por nós, os pecadores. Rogai por nós, os pecadores. Quem confessa 50 vezes por dia: Senhor, o meu pecado, perdoa, rogai por nós, os pecadores. E essa Mãe Santíssima, que é a mãe de refúgio dos pecadores, a gente canta na ladainha, rainha também de todos os pecadores, porque mais do que qualquer um foi iluminada pelo Espírito Santo e conhece a gravidade do pecado em nós e pode interceder por nós para que reconheçamos o nosso pecado, a nossa falta, nossa falha e todos os vícios que nos acompanham, a inveja, a soberba, a idolatria. Idolatria no sentido, a cobiça de todos os males é o amor ao dinheiro. A cobiça é a grande mestra da idolatria, a cobiça. Tudo que você cobiça, mesmo que seja uma vida espiritual superior à dos outros, e não tenha humildade para isso, não confesse o seu pecado, aí você vai ser levado pela tua soberba, assim como Salomão, que sabia tudo, conhecia tudo, e um dia, pela vaidade, se sentiu melhor do que todos os outros e caiu na idolatria, o que todos nós estamos sujeitos. Então, em cada Ave Maria que rezamos no nosso terço, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus e a mãe aos pés da cruz estava vendo toda a gravidade do pecado da humanidade, aquele seu Filho Santo, eterno, diáfano, superior a todas as criaturas, divino em pureza, em santidade, estava sofrendo o sacrifício da cruz pelos nossos pecados. Rogai por nós, os pecadores, ali aos pés da cruz. Nós somos filhos do Deus da vida. Então aquela cruz não foi um sacrifício que existiu, é o sacrifício atual que nos redime, porque Deus é eterno. São Paulo vai explicando isso. O sacrifício é eterno, esse sacerdote eterno entra de uma vez por todas no santuário, rasga o véu que nos separava da divindade, redime dos nossos pecados, porque o Filho de Deus, nos aproximou do supremo santuário da eternidade do céu. Nós somos filhos do céu, filhos da eternidade. E a vida que há em nós é porque nós amamos a vida que nós, com Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às vezes eu fico impressionado as pessoas que não rezam, porque eu tenho a necessidade a cada dia, a cada instante, a cada minuto, a cada instante eu sinto passar pela minha mente, pela minha consciência, dos meus pensamentos, pensamentos de cobiça, de idolatria, de inveja. Onde já se viu? Então eu tenho prazer em dizer, em confessar. Também a Nossa Senhora, que contemplou no alto da cruz a consequência do nosso pecado, rogai por nós, os pecadores. Ninguém como ela concebeu, ninguém como ela viveu toda a sua vida ao lado do Filho de Deus, para lhe compreender tão profundamente a santidade, a divindade
Ninguém como Nossa Senhora contemplou a grandeza da divindade, mais do que qualquer outro ser humano, ela contemplou a grandeza, a onipotência de Deus. É por isso que ela canta: a minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque em todo o tempo, ou sendo fecundada pelo Espírito Santo, ou concebendo o Filho, ou vivendo com Ele, ou contemplando no alto da cruz o preço da nossa salvação, via a grandeza do Filho de Deus, a sua soberania, o seu poder, sendo humilhado por nós, sendo sacrificado por nós. Como o Criador de todo o universo se prostrara, se fizera obediente até a morte, morte de cruz. O Verbo que era Deus estava junto de Deus, que tudo foi feito por Ele. Ninguém como Nossa Senhora contemplou a grande distância entre o Deus infinito e vendo o seu Filho, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo, sendo crucificado no alto da cruz, por um bando de pé rapado, por um bando de pessoas que não tinham a mínima consciência do que estavam fazendo nessa vida, por inveja dos sumos sacerdotes, até onde chega a inveja, crucificar o Filho de Deus. Olha aonde o homem vai sendo levado pela inveja, a ponto de crucificar o Filho de Deus, negar todas as verdades da fé. Quantas verdades da fé já não foram negadas? A verdade da Eucaristia, da presença real de Cristo na Eucaristia, mesmo ouvindo falar dos milagres que se fizeram de Lanciano, da Argentina, tantos outros milagres que provou que aquilo que consagramos, que o sacerdote consagra no altar, é verdadeiramente sangue, é verdadeiramente corpo de Jesus. Provas científicas, e a soberba não admite, porque jamais é ele, sou eu que descobri a verdade. Bilhões e bilhões de pessoas no mundo. Mas e o mandamento de Jesus? Que se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir o Espírito Santo, ele será concedido, você será iluminado. Você vai descobrir coisas que a tua mente, que teu coração jamais imaginou, mas não, prefere permanecer na soberba da sua fé, da sua religião, do seu modo de pensar, mas não arrisca, porque sabe que vai perder, mas ganhando, porque se se humilhar será exaltado. Não é assim o que Jesus fala? Então, quando rezamos com alegria, rogai por nós os pecadores, ficamos nos lembrando de cada pensamento que não foi bom, de cada falta de amor, de cada palavra depreciativa que professamos contra alguém ou de alguém, ou falamos diretamente para alguma pessoa, rogai por nós os pecadores. Quantas vezes no dia a gente deprecia alguma pessoa, menospreza, difama? Assim também devo me humilhar e pedir: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, a Mãe de Deus, que compreendeu todo o sacrifício do Filho eterno de Deus para redimir cada um desses meus pecados. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. E é claro, nos pondo por primeiro nessa condição de pecadores, rogamos por todos, porque Deus quer que todos se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade, é o desejo de Deus. Então, misturo aos meus pecados nessa hora, rogai por mim, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A necessidade, a não ser que você não tenha nenhuma necessidade agora,
Como eu me surpreendo com isso, eu, cada instante, necessitado da presença de Deus, da sua graça, do seu amor. Rogai por nós, pecadores, agora, eu estou precisando nesse momento. Quanto que eu não preciso da luz de Deus. Nesse momento também, houvesse um instante só, eu apostataria da fé, que a luz se afastasse de mim. Outro dia vi um artigo, fiquei pensando, nossa, de onde veio isso? Eu nunca vi isso. Onde que o pessoal arrumou esse jeito de falar de Deus, da Escritura, querendo convencer as pessoas que estavam todos errados, só eu estou certo. Olha, então, fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, como eu, tu e nós, vós e eles, todos precisamos em cada instante da luz de Deus para não apostatarmos da fé, não sermos levados por qualquer convite, ainda por mais atraente que seja. Vem aqui, você vai ser curado, vem aqui, eu vou libertar você, vou expulsar os demônios da tua casa. Claro, o poder de Deus faz isso, faz. Mas quantos apostataram da verdadeira fé? Sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pessoas gulosas, sádicas, querendo arrancar tudo o que você tem. Quando você tem o aspecto de alguma coisa, quando você tem eu já contei essa história. Um padre veio lá do sul do estado de São Paulo, dizendo, os pastores vinham falar para mim, mostrar para mim a grandeza do dízimo que eles recebiam. No que estão interessadas essas pessoas? Queriam me humilhar porque o dízimo da Igreja Católica era o menor de todos. O que buscam essas criaturas? Rogai por nós, os pecadores, que nós nunca busquemos isso. Recebestes de graça deveis dar, também à luz do Evangelho. Eu já contei aqui, pregadores famosos cobram 15 mil reais para fazer uma pregação. Olha só, quem sabe até não tem alguém que cobre mais. Vem lá visitar a minha igreja, porque se você é famoso, se você for lá, eu vou encher a minha igreja e nós vamos encher os nossos bolsos de dinheiro. 15 mil reais para fazer uma pregação na tua igreja, para dar uns pulinhos e uns berros lá, dizendo que ele é maior do que todos os outros, que ele tem uma eloquência que os outros não têm, que ele tem uma capacidade que os outros não têm, que ele tem uma luz que os outros não têm. Rogai por nós, os pecadores. Que me interessa ter luz se meus irmãos não têm? É isso que diz São Paulo. Eu gostaria até de ser rejeitado pela salvação do meu povo. Tal era o amor que ele tem pelo seu povo. Tinha e tem pelo seu povo. Tenho certeza que diante de Deus roga incessantemente pelo povo judeu, pela sua conversão, e há de conseguir. Ele diz numa de suas cartas, eu desejaria ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos. Mesmo que eu fosse condenado, se eles fossem salvos, eu amaria. E é claro que não vai ser, porque quem ama dessa maneira jamais será condenado. Dar a sua própria vida a troco da dos irmãos, como ele próprio deu, testemunhou que pode dar, e Deus o amou ainda mais por isso. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Veja, agora, para que nós vamos conhecendo cada vez mais os nossos pecados, e na hora da nossa morte, para que tenhamos confiança da misericórdia divina, para que toda uma vida suplicando que nós fôssemos guardados na hora da nossa morte, por intercessão daquela que viveu, vive e viverá eternamente na presença de Deus, junto com os santos anjos de Deus, Rainha dos anjos. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.